Aula de ciências chegando. Na aula de hoje iremos estudar a fotossíntese. Quais produtos são consumidos no processo de fotossíntese e quais produtos são produzidos na fotossíntese? Que importância a fotossíntese tem para o planeta e quais são os seres vivos que realizam fotossíntese? Tenham todos uma boa aula. Bem, pessoal, vimos em aulas anteriores que existem seres vivos que, para obter energia e matéria, se alimentam de outros seres vivos. Ao se alimentar de outros seres vivos, esses animais, os animais e outros seres vivos conseguem energia e matéria para compor o seu organismo e para exercer suas atividades. Por exemplo, com a energia que a gente retira dos alimentos, a gente corre, fala, respira, fazemos todas as nossas atividades com a energia retirada dos alimentos. Para crescermos e substituir partes perdidas do corpo, a gente retira dos alimentos essas substâncias e material necessário para que a gente cresça, para que a gente substitua partes machucadas do nosso corpo, entre outras necessidades que a gente tenha. Então, nós, animais, retiramos dos alimentos a energia e substâncias necessárias para o funcionamento do nosso corpo. Porque nós não somos produtores, nós somos consumidores. Nós nos alimentamos de outros seres vivos. Já outros seres vivos conseguem produzir o próprio alimento e também absorver a energia solar e transformá-la em energia química. São os seres produtores que a gente já estudou em aulas passadas. Gente, e é sobre como os seres produtores absorvem a energia e produzem o próprio alimento que a gente vai falar na aula de hoje, ok? Uma característica importante dos seres vivos é a respiração. Existe a respiração pulmonar, também chamada de ventilação pulmonar, que é aquela troca de gases que ocorre nos nossos pulmões. É onde é trocado o gás oxigênio por gás carbônico lá no nosso pulmão. Mas a respiração que a gente vai falar hoje sobre esse assunto é outra respiração que ocorre dentro das células, em uma estrutura chamada mitocôndria, que existe lá dentro das células. Por acontecer dentro das células, a gente vai chamar de respiração celular. Respiração celular é aquela que vai ocorrer no interior da célula. Respiração pulmonar, aquela que vai acontecer nos pulmões. Mas hoje nós iremos estudar a respiração celular, aquela que ocorre nas células, dentro das células. Gente, a respiração celular, na respiração celular acontece o seguinte: glicose mais oxigênio vai produzir gás carbônico e água. Repetindo, na respiração celular, glicose mais oxigênio vai produzir novas substâncias, gás carbônico e água. Ok? Então, na respiração celular, a célula vai consumir glicose, vai consumir oxigênio e produzir gás carbônico e água. É isso que a gente chama de respiração celular. Gente, também na respiração é liberado energia. Quando o ser vivo realiza a respiração celular, além de produzir gás carbônico e água, o ser vivo vai liberar energia. Essa energia ela estava armazenada na glicose. Então, quando houve a transformação de glicose e oxigênio em gás carbônico e água, então aquela energia que estava armazenada na glicose é liberada dentro da célula, ok? O que é que o ser vivo vai fazer com essa energia que foi liberada da glicose? O ser vivo ele vai ter energia disponível para realizar as suas atividades. Para o coração bater, gasta energia. Para o pulmão se movimentar, gasta energia.
Para a gente manter a nossa temperatura, gasta energia. Para o nosso cérebro funcionar, gasta energia. Para tudo em mim que se movimenta, seja o meu olho, minha orelha, meus lábios, minha língua, meus braços, minhas pernas, tudo que se move em mim gasta energia, consome energia. Então essa energia estava onde? Na glicose. Foi liberada em que processo? No processo da respiração, ok? Pessoal, os animais, eles conseguem glicose ao se alimentarem, ao consumirem outros seres vivos. Então ele consegue glicose e armazenada dentro dessa glicose está a energia. Então o ser vivo consegue energia armazenada na glicose quando essa glicose vem dos alimentos. Por exemplo, o pão, o biscoito, as massas, né, como o bolo, o macarrão, são ricos em energia. Né? Também a batata é rico em energia. Então essa energia vem em uma substância chamada glicose, que esses alimentos possuem. Então quando os animais ingerem esse alimento, então está ingerindo desse alimento a glicose, que contém a energia ali armazenada, que vai lá para nossas células e lá são liberadas, é liberada no processo de respiração. Já as plantas, elas não consomem ninguém, elas não são consumidoras. Né? As algas também não são consumidoras. As cianobactérias também não são consumidoras. A gente viu que elas são produtoras. E no processo de produção de alimentos de alimento que elas realizam, elas absorvem a energia solar ou a luz e transforma essa energia solar ou luz em energia química e vai ser armazenada onde essa energia química? Na glicose, ok? O que é que a planta, a água e a cianobactéria vai fazer com essa energia armazenada na glicose? Parte dela ela vai utilizar para fazer as atividades dela e outra ela armazena lá nas moléculas de glicose, lá na substância chamada glicose, que é um açúcar, tá certo? Ok? Na produção do alimento, os seres produtores vão consumir os seguintes materiais. Vão consumir o gás carbônico e vão consumir água. Com água e gás carbônico, eles transformam em glicose e oxigênio. Durante esse processo, também é absorvido a energia solar e armazenada na glicose, quando ela é produzida. Então, o ser vivo produtor vai utilizar dois materiais para fazer a glicose. Qual é? Gás carbônico e água. Com gás carbônico e água, o ser produtor vai produzir dois produtos. Quais são? Glicose ou açúcar e oxigênio, ok? O gás carbônico a planta retira do ambiente. Ela absorve o gás carbônico do ambiente. Por quê? Porque existem pequenas aberturas na superfície das folhas delas que, por essas aberturas, ela consegue absorver o gás carbônico. O nome dessas aberturas que estou falando são os estômatos. São chamadas estômatos. Estômatos são as aberturas por onde o gás carbônico entra dentro da célula. E esse gás carbônico vem do ambiente, liberada pelos seres vivos, por exemplo. Também a água, a planta absorve do solo, ela retira a água do solo ou do ambiente onde ela estiver. Né? Se for um ambiente aquático, então ela retira essa água ali, aquele ambiente aquático mesmo. Então, ela utiliza as raízes para absorver a água do ambiente. E essa água ela é transportada até as folhas, porque é lá nas folhas que vai acontecer a transformação, né, de água e gás carbônico em glicose e oxigênio, ok? Então a água sobe na maioria das plantas por pequenos tubos, tá certo? Até chegar lá nas folhas, ok? A glicose, parte da glicose que ela produziu, ela armazena
E com essa parte da glicose que ela produzir, ela armazena. Armazena na folha, aliás, na raiz, no caule, nos frutos. E a outra parte ela utiliza para se reproduzir, para crescer, etc. E a energia, parte ela usa e parte ela armazena também lá na glicose que ela produziu, que ela mesma produziu, tá certo? E o oxigênio, parte do oxigênio ela libera, né, ela usa na respiração dela, porque a planta também é um ser vivo e vai respirar. Então, a outra parte do oxigênio ela libera no ambiente, ok? Enquanto a parte da glicose que ela não utilizou, ela armazena, ok? Então, é isso aí. Gente, esse processo ele é chamado de fotossíntese. É isso que é chamado de fotossíntese. Fotossíntese é o processo em que a planta transforma gás carbônico e água em oxigênio e glicose, certo? Olha só, para que ocorra a fotossíntese, ou seja, para que haja produção de glicose e oxigênio, é necessário que a planta esteja em um ambiente com uma quantidade de luz adequada. Ou seja, em locais escuros ou durante a noite, uma planta não realiza fotossíntese, ela não consegue produzir glicose. Também se a luz disponível ali no ambiente for pouca, então a planta vai fazer pouca fotossíntese. Então tem que ter uma quantidade adequada para que a planta consiga produzir a glicose, né, que é o açúcar ali, ok? E também o oxigênio, obviamente. Então logo não há fotossíntese durante a noite. Mas a respiração ela acontece tanto de dia quanto de noite, não depende da luz. Que a respiração é só pegar glicose e oxigênio e transformar em gás carbônico e água, né, e liberar energia nesse processo. Já a fotossíntese precisa de quê? Da água, do gás carbônico, né, e vai transformar essas substâncias em glicose e oxigênio, né, e o armazenamento da energia química nesse processo ali pela glicose, né, na glicose. Então, fotossíntese, né, a própria palavra fotossíntese, ó, foto quer dizer luz. Por isso que a gente chama fotografia, porque foto tem a ver com luz, com flash, tá certo? Com luz. E fotossíntese, essa palavra síntese vem de sintetizar. Sintetizar significa produzir. Então, produzir utilizando luz. Fotoluz, síntese, produzir. Então, produzir através da luz, ok? Então, por isso que é fotossíntese, porque só acontece se tiver luz. Só produz se tiver luz, só sintetiza na presença da foto, da luz, ok? Além da água, as plantas absorvem do solo sais minerais como o potássio, o fósforo e o nitrogênio. Então, quando a planta está absorvendo a água do solo ou do ambiente onde ela se encontra, ela também absorve nesse momento, porque vem dissolvido na água, sais minerais como fósforo, potássio e nitrogênio. Esses nutrientes, esses componentes, nitrogênio, fósforo e potássio, a planta utiliza ele para formar substâncias também que ajudam ela a crescer, tá certo? Então, por isso que quando o agricultor vai fazer uma plantação, se o solo não estiver fértil, né, não tiver esses nutrientes, então ele coloca ali adubo, seja adubo orgânico ou adubo industrializados. Então o que é que esses adubos contêm? Fósforo, nitrogênio e potássio. Se não tivesse substância, a planta mesmo fazendo fotossíntese não vai conseguir se desenvolver, ok? Gente, por que é que a fotossíntese é importante? Qual a importância da fotossíntese? Lembra lá das cadeias alimentares, em que eu dizia que os seres vivos produtores são a base das cadeias alimentares porque sustentam todos os demais seres vivos? Então tá aí.
A fotossíntese é importante pelo mesmo motivo. Quem faz fotossíntese são os seres produtores. Então, a fotossíntese é importante por quê? Porque através dela ocorre a produção de glicose. Glicose, né, que é um alimento, Através da glicose a planta vai fazer novas substâncias. Por exemplo, o amido é feito de glicose, tá certo? A celulose e outros nutrientes que a planta possui é formado de glicose. Então vejam só, você vê uma árvore no ambiente, aquilo ali é o que? É celulose. Celulose é feita de glicose. Você vê a mandioca, a macaxeira, o inhame. Então todas essas partes da planta é constituído de amido, de celulose. E amido e celulose é produzido, a planta produz a celulose e o amido usando as moléculas de glicose que ela mesma produziu, certo? Então, através de glicose, a planta faz novas substâncias, além de armazenar energia. Então, o que é que a gente faz com a macaxeira, com a mandioca, com o inhame, com a cenoura, com a batatinha? A gente come. Então, a energia que está ali na glicose que está formando aquele amido, a gente está ingerindo e aproveitando aquela energia, se utilizando daquela energia. Não é só nós seres humanos não, viu? Os peixes, né, os bois, as vacas, os gatos, cachorros, os protozoários, os fungos utilizam, tá certo? Essas substâncias produzidas pelos produtores, né? E retiram a energia contidas ali, tá certo? Então observa que as plantas sustentam todos os outros seres vivos. Por isso que as plantas são as bases das cadeias alimentares. Plantas sozinhas não, plantas e algas. Além da produção de alimento pelos produtores, também tem a produção de oxigênio. Gente, quem não é produtor vai precisar de oxigênio também para respirar, porque não consegue produzir oxigênio. Então, já que os consumidores não conseguem produzir nem alimento nem oxigênio, então eles vão precisar de oxigênio do ambiente. E quem liberam o oxigênio no ambiente são as plantas e as algas. As algas, claro, são responsáveis por mais de 70% do oxigênio que existe no planeta. Então, a maior parte de oxigênio que existe no planeta foram produzidos pelas algas. E as plantas também produzem uma grande quantidade de oxigênio. E quem é que aproveita esse oxigênio? Os outros animais, os outros seres vivos, ok? Então, por isso que é importante o processo de fotossíntese. Com a fotossíntese é produzido alimento e oxigênio. Esse alimento e oxigênio produzido pelos seres produtores, né, através da fotossíntese, é consumido, é utilizado por todos os demais seres vivos. Essa foi a nossa aula de ciência. Continua aqui conosco, certo?